Atenção! Matrículas abertas para o Seminário Teológico da Reconciliação, ministrado pelo pastor Luiz Carlos Aparício. Especialização em Apologética Cristã, curso com nível superior. Aulas às terças e quintas, às 8 horas da noite. Atenção! Vagas limitadas. Entre em contato com a nossa equipe e garanta já o seu lugar. Mais informações no site www.ministeriodareconciliação.net. Escondi tua palavra no meu coração. Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministeriodareconciliação.net. Tua palavra é vida ao meu coração. Graça e paz, irmãos. Muita alegria que estou aqui mais uma vez, dividindo um pouco da palavra do Senhor com os irmãos, daquilo que o Senhor tem nos concedido, e muito grato a Deus por essa rica oportunidade. Grato mesmo por poder dividir um pouco daquilo que Deus tem nos dado com a igreja dele, a igreja do Senhor. Eu sei que é uma enorme responsabilidade a gente ministrar a palavra do Senhor, mas é por graça de Deus, não é por mérito próprio, é por graça de Deus. E eu chamo os irmãos para abrir as vossas Bíblias no livro, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 27. Vou falar de um assunto um pouco, não é tão fácil da gente falar nos dias de hoje, que é sobre a traição de Judas diante de Jesus, diante do nosso Mestre, do nosso Messias, do nosso Salvador. Mateus capítulo 27, a partir do verso 1 ao verso 10. Todos acharem? Vamos ler aqui para a gente. Não quero me demorar muito, mas ser bem objetivo, como eu procuro ser sempre, objetivo, rápido e sem cansar os irmãos. Às vezes a gente não consegue, né? Mas diz assim, Jesus entregue a Pilatos. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E, amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorsos, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas um campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Irmãos, aqui eu quero falar
de um tema que fala assim, as consequências de uma traição. Nós vemos aqui, no começo do capítulo 27 de Mateus ele relata que ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus, para o matarem. Aqui, para a gente compreender esse versículo, esse capítulo 27, no início dele, nós teríamos que voltar para todo o capítulo 26, tá? Todo o capítulo 26, que seria o contexto disso. Nós não temos tempo de fazer isso, mas nós vamos dar algumas ideias aqui. Jesus, ele estava no Getsemane, ele preparou a ceia, a última ceia e tal, com seus apóstolos, seus discípulos, e se retirou a orar. Judas, aqui nós vamos ver também lá no capítulo 26, o pacto da traição, onde Judas, ele chega para os sacerdotes ali, os anciãos, os escribas da época, os religiosos da época, e se dispõe a trair Jesus. Em Marcos deixa mais claro, em Lucas também, como que aconteceu isso. Ele chega até eles, ele se oferece para ser o traidor. Ele fala: o que vocês vão me dar para que eu leve vocês até o mestre? Ele se oferece. E os seus ali, os anciãos ali, os sacerdotes, aqui no texto de Mateus não fala, no Mateus 26 não fala, mas em Marcos e Lucas fala que eles se alegraram muito com essa decisão, essa espontaneidade de Judas ao se dispor a entregar ao mestre, a trair a Jesus. Nós vemos que esses sacerdotes aqui, eles estavam procurando a ocasião de prender Jesus antes mesmo desse acontecimento. Você vai ver que nas festas ali, eles não prenderam Jesus naquele momento porque temiam o povo, o alvoroço que seria naquele momento. Então eles procuravam uma ocasião para prender e matar o nosso Messias. Pois bem, Judas, ele se dispõe a isso. Judas, ele vai até eles e fala: olha, o que vocês vão me dar para que eu possa entregar o mestre? Irmãos, a ideia que eu quero mais passar nessa manhã, nesse dia de hoje, é as consequências do pecado, as consequências de uma traição. Judas aqui, de alguma maneira, nós vemos ao decorrer dessa passagem que Pedro ali com os outros discípulos, na hora da prisão do mestre, na prisão de Jesus, eles todos fogem, todos fogem. E Jesus até fala para que se cumprisse aquilo que está escrito pelos profetas, que o pastor foi preso e as suas ovelhas foram dispersas. Mas aí nós podemos aqui acreditar que também junto com Pedro, outros dos seus discípulos o acompanharam, de longe, é claro, tá? De longe. E podemos aqui acreditar que Judas também tenha sido um desses que presenciaram esse julgamento de Jesus. Aqui fala que eles passaram a noite. Por isso que eu falo, para a gente entender mais esse texto, nós teríamos que voltar no capítulo 26 inteiro, tá? Mas que aqui eles passaram a noite julgando o mestre, julgando Jesus, e ao romper da manhã eles chegaram à decisão. Ali nós vamos ver que eles forjaram testemunhas, subornaram testemunhas para que testemunhasse falsamente contra o nosso Messias, o nosso Salvador, e ali foram, mas mesmo assim eles não acharam ocasião para matar, para prender Jesus. Até que chegaram algumas testemunhas falsas que disseram: olha, nós ouvimos ele falar que derrubaria o templo, que reedificaria em 3 dias. Isso foi suficiente para que eles o condenassem. Parece até um julgamento que nós vimos aí nos últimos tempos, da nossa CPI, que teve aí, onde só ouviam testemunhas de acusação. Aqui foi a mesma coisa que aconteceu com o julgamento de Jesus. E Judas, de longe, talvez, eu não posso afirmar que ele estava presente, mas nós podemos imaginar que Judas também, ele não imaginava o desfecho disso.
assim, ele não imaginava o resultado final dessa traição. Talvez ali ele, por inveja do mestre, que no texto também vai dizer que eles, movidos de inveja, os sacerdotes, no caso, movidos de inveja por Jesus, eles procuravam a ocasião de matar. E Judas ali, talvez ele não tinha imaginado que o desfecho dessa traição seria a morte, que Jesus seria condenado. Talvez ele tenha imaginado, tipo, que Jesus seria açoitado, que Jesus seria expulso daquela região, que Jesus seria de alguma maneira até preso, mas que não à morte, não condenado à morte. E aí nós vemos aqui no texto que quando ele vê o resultado desse julgamento, ele é movido de remorsos. Aqui na minha tradução, algumas traduções falam em arrependimento. Na minha tradução fala remorsos, porque é verdadeiramente o que ele sentiu. Arrependimento é algo totalmente diferente de remorsos. Aqui ele viu o resultado do seu pecado e, ao invés de se arrepender, ele teve um remorso, porque viu a consequência da atitude dele, o que tinha causado a morte de um inocente, porque ele sabia que o Messias era inocente. Aqui ele fala claramente, e Judas, versículo 3, e Judas, o que o traiu, vendo que Jesus foi condenado. Então ele de alguma maneira, o texto aqui nos deixa acreditar que ele, de alguma maneira, ele não esperava isso. Ele não esperava a condenação à morte. Ele não esperava que esses homens fossem realmente matar Jesus. E aí ele é movido de um remorso. E aí quer desfazer aquilo. Ele quer desfazer aquilo que ele tinha feito. Só que, irmãos, a grande ideia dessa mensagem de hoje é: a gente, por vezes, nós não conseguimos desfazer os nossos erros. Quando nós vimos, se damos conta das nossas atitudes, se damos conta daquilo que nós cometemos, aí quando nós vamos ver as consequências disso, queremos desfazer, aí já não dá mais. Aí já não dá mais para desfazer aquilo que, por impulso, muitas vezes por inveja, por impulso, nós fazemos. Aí quando vemos o resultado disso, quando vemos o resultado dos nossos pecados, que pensamos: Senhor, o que eu fiz? Eu traí, como Judas aqui, traí um sangue inocente. Ele vai morrer por minha causa. Tudo bem que aí é um outro contexto, as profecias, eu não quero falar disso. Sabemos que tudo que aconteceu estava profetizado, mas isso não é a questão aqui hoje. A questão é: os nossos pecados às vezes causam um estrago tão grande que quando nós vamos ver, já não tem mais como voltar atrás, já não tem mais como devolver o preço que foi nos pago por essas atitudes. Aí nós vamos e por vezes nós entramos, em vez do arrependimento, nós entramos pelo caminho do remorso. E queremos resolver esse tipo de coisa, como Judas foi aqui. Ele foi até o sacerdote lá, falou: olha, pequei contra sangue inocente e aqui eu estou para devolver essas moedas. Era tarde, era muito tarde. E aí a gente vemos uma questão. Eles, aqui, se a gente for ler Lucas, o pacto da traição em Marcos e em Lucas, vocês vão ver que esses sacerdotes, esses homens, esses religiosos, eles se alegraram quando Judas se dispôs a entregá-lo ao mestre. Mas aqui, quando Judas vai até eles com remorso, sabendo que ia acontecer a morte de um inocente, eles falam para Judas: que tenho eu contigo? Isso é contigo. Que temos nós com isso? É contigo, foi você, agora você se vira. Irmãos, muitas das vezes nós somos auxiliados a pecar, nos nossos pecados. Tem pessoas que dão uma forcinha para o pecado, para a traição, mas na hora das consequências, quando as consequências vêm, é você está sozinho.
essas mesmas pessoas que se alegraram quando Judas se dispôs a entregar o mestre, essas mesmas pessoas vai aqui até ele e agora fala: olha, isso é problema teu. Isso é problema teu, é contigo. Isso acontece diariamente nas nossas vidas em várias áreas. Por exemplo, você é fiador de alguém na maior boa vontade. Acontece alguma situação, essa pessoa não cumpre com o combinado, e você assume aquela bronca, aquele problema. Você vai até essa pessoa e fala: olha, infelizmente eu não tenho como te ajudar, é contigo. Foi o que aconteceu aqui. Na hora de incentivar Judas com 30 moedas de prata aqui, para atrair o mestre, eles aplaudiram. Mas na hora que Judas vê o desfecho da história, na hora que Judas, eu não estou aqui defendendo Judas de maneira nenhuma, mas eu estou aqui dizendo que na hora que ele percebe a bobagem que ele tinha feito, ele tenta desfazer. É tarde demais. A mensagem que eu tento passar para os irmãos essa manhã é que tem coisas que pode ser tarde demais. Tem coisas nas nossas vidas que nós cometemos que pode ser tarde demais. Tem hora que a coisa toma uma tal dimensão que não dá mais para voltar atrás. Aí nós vamos em busca de auxílio daqueles que nos incentivaram a fazer aquilo, e eles vão dizer simplesmente: não posso fazer nada, é contigo, resolve o problema sozinho. Foi o que eles fizeram com Judas. E Judas aqui, tocado de remorsos, ele joga aquelas moedas para o santuário e vai se enforcar. Aqui nós vemos a morte de uma pessoa que foi incentivado, mas na hora que ele tenta consertar, é tarde. Ele tenta desfazer, é tarde. Não é diferente nos nossos dias. Por vezes nós tentamos até desfazer aquilo que nós cometemos, mas por vezes é tarde. Mas outra coisa que eu não posso deixar de dizer aqui é que, em vez do remorso, que Deus nos conceda um arrependimento verdadeiro. Em vez de sentir remorsos pelos nossos pecados, às vezes até porque não deu certo, essa é uma grande realidade. Nós maquinamos algo, aí quando vê que é descoberto, quando vê que está patente aos olhos de todos, como foi o caso de Judas, aí a gente sentimos remorsos. Mas que eu peço a Deus essa manhã, para que cada um de nós, nos nossos corações, venha verdadeiramente se arrepender dos nossos atos. O arrependimento verdadeiro, ele em vez de ser remorso, ele faz com que nós se aquebrante diante de Deus, como foi com Davi. Ele claramente se arrepende dos seus atos. Lógico que sendo cutucado por Natan, né? Porque até então ele estava pensando que estava tudo bem também. Ele estava agindo como se estivesse tudo bem. Mas que Deus, irmãos, nos guarde de sentir apenas remorsos pelos nossos erros, pelas nossas traições. Pelas nossas traições, eu falo assim, com Jesus mesmo, pelas nossas idolatrias. Muitas vezes que buscamos outros deuses, buscamos outros meios de salvação, outros meios através de nós próprios, das nossas próprias obras. Que Deus nos guarde de sentir apenas remorsos, mas que Deus verdadeiramente quebrante nossos corações, para quando nós venhamos a reconhecer os nossos erros, venha um verdadeiro arrependimento e possamos dizer: Senhor, guarda-me, livra-me, socorre-me. Porque, irmãos, depois que a coisa está feita, aí restou a Judas a morte literal. E quantos de nós na igreja do Senhor, dos dias de hoje, tem morrido espiritualmente porque não consegue se livrar da culpa, de uma traição, de um pecado, e quando tenta desfazer é tarde.
Mas Deus, Ele deu o seu Filho para que nós pudéssemos simplesmente compreender que erramos, sim, como já foi ministrado aqui essa manhã, erramos, falhamos, mas que o arrependimento, esse arrependimento verdadeiro, ele produz em nós uma vontade de levantar do pó, da cinza. Esse arrependimento produzido pelo Espírito Santo dentro dos nossos corações. Esse arrependimento, ele nos faz levantar e dizer: pequei sim, mas vou continuar, vou pedir perdão, porque ainda há tempo. Aqui Judas, ele foi, digamos assim, em Lucas, no Evangelho segundo escreveu Lucas, fala que Satanás entrou nele. E a partir daquele momento, ele procurou uma ocasião de como entregar Jesus. E às vezes, irmãos, acontece muito nas nossas vidas. As nossas traições, ela não apenas ela prejudica a nós mesmos, mas prejudica quem está à nossa volta. Ela pode gerar morte espiritual de alguém. O incentivo desse sacerdote com Judas, com essas 30 moedas, provocou a morte literal de Judas. Que Deus nos guarde dessa ideia de incentivar o pecado alheio. Esse é um grande problema na igreja. No mundo é assim. Você ouve sempre no mundo, e a igreja tomando forma do mundo. Essa é uma grande realidade. Dizendo: o importante é ser feliz, não importa como. Isso é incentivar o pecado alheio. Só que esse incentivo a ser feliz a qualquer custo, mesmo que isso seja traindo e sendo traído, isso gera a morte. Isso vai gerar a morte de alguém. E aí depois, quando você está lá no fundo do poço, a grande realidade é essa. Essas pessoas que disseram que o importante é ser feliz, essas pessoas não vão estar contigo. Essas pessoas vão se afastar de ti e vão dizer: agora é com você. Foi uma escolha tua. Tá? Eu apenas dei uma forcinha, mas foi escolha tua. E essa é a grande realidade dos dias atuais da sociedade, onde as pessoas são incentivadas a se prostituírem, são incentivadas a se drogarem, são incentivadas a viver uma vida de pecado. Mas na hora das consequências, é você que tem que enfrentar, é você que tem que assumir o prejuízo. Então, irmãos, a melhor coisa para a igreja do Senhor é não tomar a forma do mundo, é viver de acordo com a palavra do Senhor, para que nesse caso o único conselho que nós devemos escutar é a palavra do Senhor, porque Deus ele nos capacita para isso, agora nós temos esse discernimento do que é certo e do que é errado. Mesmo nós sendo às vezes incentivados a tomar forma do mundo, que nós somos incentivados a isso todos os dias. Essa é uma grande realidade na atual sociedade. Tá? Mas mesmo assim, você tem a marca do Espírito Santo em você. Você tem o Espírito Santo que habita em você. O que me chamou a atenção nesse texto também, que é para uma outra ministração, foi a fala de Pedro. Em todo esse episódio aqui, que é o contexto da história, Pedro acompanhando, vendo o julgamento ali de longe, ele nega Jesus 3 vezes. Ele fala: não conheço esse homem, não sei quem é, nunca vi. Tá? Mas o que me chama a atenção é que chega um certo momento que ele não tem mais como disfarçar. As pessoas que estão ali conversando com ele falam: não, você é um deles. A tua fala te denuncia. A tua fala, mesmo ele negando, a tua fala te denuncia. O pastor já falou aqui que mesmo a gente estando querendo se afastar de Deus, mesmo a gente querendo fugir do Senhor, aqueles que são escolhidos de Deus, por mais que eles estejam fora, já aconteceu isso comigo, já conversando, às vezes está conversando com uma pessoa que não está na igreja, mas a conversa dela
talvez seja mais agradável do que aqueles que estão na igreja. Você sente a presença de Deus, que eles estão apenas tá um tempo afastado, é verdade, mas por vezes está mais perto de Deus do que muitos de nós dentro da igreja. Porque a fala dele o condena, assim, no sentido de dizer, não, você é um deles. Você pode até estar afastado, mas você tem a marca do Espírito Santo. Você é um daqueles filhos pródigos que saiu de casa, mas você não deixou de ser filho. A gente sente isso, tá? Foi o que aconteceu com Pedro aqui. Mas essa não é a questão agora. A questão é, viram de longe, olharam, observaram o julgamento e viram que Judas viu que aquilo que ele tinha feito não foi o certo. Se arrependeu? Não. Teve remorsos pela consequência do que aconteceu. Essa é uma grande realidade. Remorsos não, às vezes a gente temos remorsos não pelo que o ato em si, o pecado em si, mas não temos arrependimento pelo pecado em si, mas temos remorso pela a repercussão que esse pecado causou, pela vergonha que esse pecado causou. Aí é onde entra o remorso, não o arrependimento. Porque se não tivesse ficado patente aos olhos de todos, estava tudo certo. Mas quando é descoberto, aí às vezes temos remorso as consequências que tomou, a vergonha pública. Essa é a grande realidade. Mas, irmãos, que Deus nos guarde disso. Porque uma traição, eu até marquei aqui, uma traição, a consequência de uma traição pode ser a morte. Pode ser a morte. Poderia botar a consequência do pecado é a morte. Mas nós estamos falando de traição. Estamos falando aqui de alguém que andava com o mestre, que comeu com ele numa noite anterior, que recebeu o bocado da mão do mestre, mesmo ele sabendo que ele seria o traidor. E que quando ele tenta de alguma maneira desfazer o erro, é tarde demais. E aqueles que o auxiliaram, que tenham contigo. Isso não é conosco, é problema teu. Um texto como esse é um exemplo, é um alerta para nós. É um alerta que na hora das consequências dos nossos atos, mesmo sendo incentivado por outros, vai ser você que vai ter que responder. Vai ser você que vai ter que responder, você e eu que vamos ter que responder diante de Deus. Então, meu querido, minha querida, irmãos, vamos se apegar a Deus nesses últimos dias com todas as nossas forças, com toda a nossa dedicação. Sei que dias difíceis estão aí, dias trabalhosos estão aí. O pecado, as ofertas de Satanás aí à nossa frente a todo momento. Só que o preço desse pecado, ele gera a morte. Que Deus ele nos guarde das nossas próprias concupiscências. Que Deus nos guarde dos nossos próprios desejos. Eu não sei o que levou, o que possa ter levado a Judas o texto fala que Satanás entrando nele, ele procurou o meio de entregar a Jesus. Mas será que ele fez isso simplesmente por essas moedas? Lá ele lançou essas moedas de volta, e ali os religiosos ali, eles até pensaram, olha, vamos pegar essas moedas e vamos botar no cofre, mas eles até, tipo assim, é sangue inocente, eles quiseram dar uma que não tinha nada a ver com aquele sangue inocente. Irmãos, o pecado é fácil da gente achar quem nos auxilie a pecar, mas achar alguém que coloque o seu ombro para nos ajudar a superar e buscar a Deus, o arrependimento verdadeiro, orar conosco, isso é difícil. Isso não vai achar fácil. Vai achar acusador, como eles próprios, dizendo: Judas, olha, infelizmente eu não posso fazer nada por você, já foi feito, agora vai lá e não temos nada com isso. Então, irmãos,
Que Deus nos guarde disso. Que Deus nos guarde das más companhias, dos maus exemplos. Que Deus nos proteja disso. Que Deus nos leve por um caminho que não entre por esse caminho de traição, esse caminho de pecado, porque o final dele pode ser a morte, tanto a morte literal como a morte espiritual, porque nós às vezes cometemos erros e até tentamos, mas as consequências vai vir. A consequência para Judas foi uma morte, e uma morte eterna, uma morte que ele vai sem mais possibilidade de salvação. Há alguns malucos que falam, Judas se arrependeu e poderia se arrepender e ter sido salvo. A gente não crê nessa possibilidade, tá? Então, irmãos, que Deus nos guarde disso. A minha oração é para que Deus venha guardar a cada um de nós, que pegam um texto como esse, vê o direitinho, leia o contexto inteiro de Mateus 26, para quando a gente chegar aqui, vendo que eles passaram uma noite julgando o nosso Messias por uma traição de um dos seus discípulos. E às vezes é onde a gente menos espera que aconteça esse tipo de coisa, no nosso meio, na nossa sociedade, na nossa família. E isso talvez machuque mais, talvez seja mais doloroso. Mas Judas aqui, ele é movido, aqui fala que ele é movido de um profundo remorso. Tem algumas bíblias que vai falar aí arrependimento, mas a palavra mais certa é remorso, porque ele viu as consequências do ato dele, por isso ele teve aquele remorso. Mas em momento nenhum ele procurou, como ali fez Davi, quando ouviu o profeta dizendo que ele era aquele homem pecador, que ele se volta para Deus e pede misericórdia de Deus. Judas não, simplesmente ele tenta desfazer. Ele tenta desfazer, devolvendo aquele preço. E por vezes isso não é mais possível, irmãos. Por vezes o que a gente cometemos aqui, nós só temos que agora pedir misericórdia a Deus para que Ele possa nos perdoar. Mas as consequências, elas vão ser geradas. As consequências dos nossos erros, ela vai ser gerada. Então, para resumir aqui a questão aqui cuidado com as companhias, cuidado com os incentivos, cuidado com os incentivos a pecar, porque lá no final você vai estar sozinho. Lá no final você vai responder as consequências sozinho. As pessoas que te incentivaram, elas não vão estar nem aí para você, tá? Mas há um Deus, há um Cristo, que esse aqui, que foi traído, que morreu por mim e por você, que a própria fala de Jesus lá, ele fala, olha, eu tive com vocês, ensinando no templo por várias vezes, e vocês não me prenderam, mas ele mesmo responde, porque era para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Então, tinha um momento, tinha uma hora, e tinha um traidor. Que esse traidor, irmãos, que nós não venhamos ser esse traidor. Deus nos guarde disso. Que Deus nos guarde de entrar por esse caminho. Que Deus nos guarde desse pecado. Mas somos falhos. Aqueles que, porventura, irmãos, estão de alguma maneira longe do Senhor, como eu falei aqui. Como Pedro aqui, ele até tentou se esconder, mas de alguma maneira a sua fala, as suas atitudes o entrega. E é um filho, não é um servo. Volta como filho. Basta ter um verdadeiro arrependimento, como nós vemos no filho pródigo. Ele cai em si, ele percebe a besteira que tinha feito. Aí se arrepende verdadeiramente e volta humilhado para a casa do seu pai. E o seu pai o recebe de braços abertos. É esse arrependimento que eu prego essa manhã.
não remorso. É esse arrependimento que eu prego. Que a pessoa venha cair em si, venha entender que a casa do Pai é o melhor lugar. Que a casa do Pai é o único lugar onde você vai encontrar salvação. E nessa manhã, irmãos, eu falo que Deus está de portas abertas, de braços abertos para receber aqueles que verdadeiramente se arrependem dos seus maus caminhos. As consequências dos nossos atos a gente vai responder, mas daqui para frente é novo caminho. Que Deus venha nos guardar, irmãos. Que Deus venha nos proteger. E que Deus venha nos alertar cada vez mais com palavras como essa. Que há pecados que no final dele a gente pode até tentar desfazer, mas ele vai gerar morte. Tá? E aqueles que nos ajudaram vão deixar você sozinho. Tá? Porque aqui foram os religiosos, depois teve outro julgamento de Jesus. Já é uma outra questão, um julgamento político lá. Tá? Mas aquele primeiro foi condenado pelos religiosos da época, povo de Israel. Tá? Então que Deus venha nos guardar, que Deus proteja cada um presente aqui, a cada família. E eu gostaria de mais uma vez, irmãos, eu preguei aqui na quarta-feira sobre o nascimento de Jesus. Hoje eu estou falando um pouco da morte de Jesus. Eu falei na quarta-feira, não foi gravado, que aqueles magos, quando eles viram a estrela, a manifestação da graça de Deus para todos os povos. Que aquela estrela guiou aqueles homens até o menino, o recém-nascido. Aquela estrela mostra ali claramente Jesus, o evangelho sendo aberto para todas as nações. Magos de outra nação que foram guiados até o Mestre. Foi assim que foi comigo e com você. Nós fomos guiados até o Messias, levados até Ele. Pois a palavra de Deus fala que ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Então, irmãos, eu acredito nesse evangelho. Esse evangelho que guia, que leva o ímpio, aqueles escolhidos por Deus, até a salvação. E esse Messias que aqui foi traído, que aqui morreu, ele cumpriu tudo aquilo que estava profetizado. Judas, talvez sem querer, ou movido de cobiça, ele só simplesmente cumpriu tudo aquilo que estava profetizado a respeito do Messias. As consequências ele pagou. Mas que esse Messias, esse Jesus que nós pregamos aqui para cada um de vocês, cada um que ouve essa palavra, aqueles que ouvirão essa palavra, ele continua de braços abertos. E essa estrela que lá no nascimento guiou aqueles homens até o Messias, eles chegaram com grande júbilo diante do Messias, adorando. É esses que Deus ele traz de onde quer que esteja, seja de qualquer nação, seja de qualquer povo. Aqueles escolhidos por Deus jamais se perderão. Que Deus abençoe a todos. Vou fazer uma oração pelas famílias, fazer uma oração por aqueles que se encontram. Bem, amados, graças a Deus. Vamos fazer uma aplicaçãozinha bem rápida da mensagem. Bem, queridos, penso eu que o texto ele revela mais assim uma força de quando a religião perde o seu fundamento, perde o seu objetivo. Vocês imaginem uma alma desesperada, como parece que Judas se apresenta, chegando na igreja, ou chegando diante do modelo de religião do Antigo Testamento aqui, confessando seu erro, e ouvir simplesmente da igreja de que a igreja não tem qualquer tipo de participação naquilo, que a igreja não vai poder ajudar, de que é o fim daquela pessoa e de que não há qualquer outra possibilidade para ela diante do que ela tinha feito.
Eu quero que os irmãos coloquem em paralelo a mensagem essa ideia de quantas das vezes, assim como príncipe de sacerdotes e anciãos, não é? Nós nos reunimos eventualmente para planejarmos a morte de alguém, como foi o caso da morte de Jesus, ou quando em conjunto somos procurados como igreja e nós dizemos para as pessoas em que para elas não há mais esperança. Esse peso de uma religiosidade que por vezes acompanha a gente, e quando nós deveríamos nos unir, nos juntar, até para ouvir e tratar o problema de alguém, de que nós manifestemos a possibilidade da misericórdia, a possibilidade de uma recondução, a possibilidade da palavra, você errou, mas não é o fim, há uma esperança para você, não é? E muitas das vezes aqui, a igreja, nesse exemplo aqui, não é? Ainda que não é bem de igreja, mas de religião, não é? Ela se manifesta totalmente inverso daquilo que a religião deveria permitir. Então, a primeira coisa para a igreja, que eu falo para os irmãos, principalmente conscientizando a mim mesmo, que quando alguém procura a gente com pecados graves, com pecados sérios, que deve haver em nós a disposição, queridos, de conduzir essa pessoa à restauração. É esse o papel de uma igreja verdadeira. E muitas das vezes a igreja se reúne nesses casos simplesmente para condenar, uma condenação que parece definitiva, e produzir sobre a pessoa a ideia de que para ela o que ela fez é tão grave que não há mais esperança, que foi isso que foi dito para Judas. Então, a primeira coisa que eu quero que você avalie é isso, daqueles que te procuram em situações de erro e de pecado grave, até onde nós temos exercido a misericórdia e a capacidade de reconduzir essa pessoa a acreditar que ainda há uma esperança, e não agravar o seu estado a ponto, não é, de Judas acabar fazendo o que fez, não é? No desespero, em razão de acreditar de que realmente para ele não havia esperança, não é? No segundo lugar, na figura de Judas, irmãos, dentro da mesma linha, a ideia de que às vezes nós podemos cometer alguns erros e alguns pecados e com medo da opinião pública, não é? Nós irmos para o maior extremo que alguém pode cometer, e é a razão de que, porque grande parte do mundo religioso acredita que o suicídio é um pecado imperdoável, ainda que a Bíblia não defina isso e não fala sobre isso. A Bíblia fala que o pecado imperdoável é de não reconhecer a Jesus como Salvador, ou eventualmente atribuir a Jesus, não é, uma espécie de Messias do diabo, ou um enviado do diabo, não é? Como foi o que ocorreu na época do seu ministério terreno. Então, queridos, imagine só uma pessoa, não é, num desespero de pecado tal, de ter vergonha da opinião pública e talvez da opinião da própria religião, dos irmãos da religião, não é, dos irmãos da igreja, a ponto dele eventualmente não tratar e não ter na mente dele a capacidade de acreditar que o seu pecado pode ser perdoado e que ele pode ser conduzido, sim, não é, à graça de Deus e ser efetivamente resgatado, recuperado para uma vida plena com Deus, não é, queridos? Então, meus amados, fica outro alerta para a igreja, não é, irmãos? Aqui nós pregamos, não é, a santidade, pregamos o exercício, não é, da busca da santificação, como evidência, não é, da própria salvação. Falamos, não é, de que é preciso nos manter limpos, puros, não é, mas precisa haver a consciência em todos nós de que nós não podemos assumir uma condição tal de que por conta do nosso erro nós abrimos mão do principal que reflete no entendimento da própria graça, que é o favor de Deus oferecido a nós para que nós possamos recuperar
a condição de filhos que eventualmente possamos ter perdido em razão de um pecado. Qualquer decisão errada que tomemos na vida, irmãos, e isso vale muito para grupos hoje, por exemplo, na própria juventude, né? Quantos jovens hoje, e quantos casos a gente sabe de suicídio, não é? E quantas pessoas diante do seu próprio erro não são capazes, não é, de absorver aquilo, e o impacto do pecado, do erro sobre a vida de uma pessoa leva ela, inclusive, a tirar a própria vida, exatamente por essa sensação, não é, de acreditar que não há mais esperança para ela. E se a porta aberta, né, uma porta aberta de igreja ainda corroborar com isso, como o texto aqui diz, né, isso é contigo, o problema é teu, não é? Tu pecou, a coisa é grave, isso é contigo, o problema é teu. Queridos, então, às vezes nós lavamos as mãos, não é? Quando nós, como igreja, devemos aprender a absorver, devemos aprender a ajudar, devemos aprender a encaminhar e devemos, acima de tudo, sempre levar uma injeção de ânimo às pessoas, mesmo ao caído e ao mais terrível pecador. Não é, queridos? Que como igreja a gente possa fazer isso e como crentes, que nada que a gente cometa, queridos, faça a gente depois, não é, simplesmente perder liberdade, perder o próprio ânimo, né, de vida, porque acreditamos que a morte seja a solução. Não é, queridos? Então, eu não creio que o suicídio é um pecado sem perdão, não creio nisso. Eu evito de falar isso no púlpito porque eu acho que a igreja é muito religiosa, não é? E muitos não entendem isso. A gente traz uma carga genética, né, do catolicismo muito grande, não é, queridos? Mas nós não devemos estabelecer juízo sobre julgamento de qualquer pessoa a respeito de salvação, porque quem conhece isso é apenas Deus. Nós temos poucos casos, temos alguns poucos casos da Bíblia que o texto encerra-se praticamente colocando alguém debaixo de condenação eterna realmente, né? Mas é a Bíblia que está fazendo isso e não efetivamente nós, não é? Então, amados, nós temos que tomar cuidado com isso. Todavia, não é, amados, nós precisamos entender que parece que sobre Judas, quando ele comete o pecado, há uma espécie de uma sombra, uma espécie de uma nuvem escura de falta de consciência daquilo que ele está fazendo, porque depois que ele vê tudo aquilo, as consequências aparecendo, não é? Parece que ele consegue enxergar o tamanho, não é? Da decisão errada, da burrice que ele cometeu, né? Mas, bem, eu não quero fazer muitas conjecturas nisso, eu quero apenas individualmente cuidado para que certos erros que nós cometemos e que você comete e que eu possa cometer não leve a gente a acreditar que aquilo é imperdoável e que é mais fácil tirar a própria vida do que enfrentar as consequências, às vezes até do desprezo e da condenação das pessoas. Mas vale a pena, não é? Nós termos o cuidado de sabermos que Jesus é aquele que morreu exatamente pelos nossos pecados e nós precisamos crer nisso e não ir para o desespero de tirar a própria vida, não é? Segundo lugar, de que como igreja, quando nos deparamos com situação assim, é lógico que nós temos o papel de julgar, sim, mas dentro do papel de julgar está de um julgamento, não é, irmãos? E de um exame que nós devemos levar as pessoas a tomarem, mas à medida em que elas, não é, nos procuram, cabe a nós oferecermos a porta do perdão, da justificação e da salvação. Esse é o papel da igreja, tá, queridos? E por fim, eu extraio isso de 1 João capítulo 2. Abre lá a tua Bíblia rapidinho. Primeira carta de João capítulo 2. Verso 1.
1 João 2,1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ok? Então essa é a primeira mensagem do Evangelho. Não pequem, porque o pecado é destrutivo, o pecado traz consequência, o pecado, a consequência maior é a morte, a separação de Deus. O pecado ele é altamente destrutivo, e a pregação do Evangelho diz que uma nova criatura não deve pecar. Isso deve ser a primeira orientação. Não pequem. Segunda, mas se pecar, lembre que temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Segunda mensagem para a igreja, tá, queridos? A Bíblia diz para você não pecar, mas se você pecar, saiba que você tem um advogado junto ao Pai, não é? Jesus Cristo, o justo. E olha a ênfase, o justo, tá? Exatamente aquele que, além, não é, de ser um advogado, cumprir com esse papel de mediador, de intercessor, não é, pelas nossas culpas e nossos erros, ele é o justo, significa dizer o único, tá? O único que não pecou, e por isso pode cumprir com um papel de advogado livre de qualquer culpa, livre de qualquer tendência, tá, queridos? Num senso de equilíbrio, de justiça, de equidade, que só Deus em Cristo Jesus pode oferecer. Então, isso deve nos dar o quê? Primeiro, não é? A coragem de enfrentarmos a situação, porque nós temos um advogado bom. Aleluia. E nós precisamos crer nisso, confiar nisso, para que diante da culpa, diante do remorso, a gente não tome posições extremas, que são irreversíveis. Tá, querido? Irreversível não foi, não é? Levar Jesus à morte, ou apresentar Jesus para julgamento, não é, queridos? O irreversível é não crer nele como Salvador dos nossos pecados. E isso é irreversível. E terceiro, olha lá, também acreditarmos que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então a palavra propiciação é: o Senhor, ele absorveu toda a ira de Deus contra o nosso pecado, foi absorvida por Cristo ali na cruz do Calvário. Então nós entendemos que Cristo carregou, Cristo tomou os nossos pecados, Cristo absorveu a nossa culpa, Cristo recebeu todo o desprezo do Pai ali na cruz, naquele ato, exatamente por conta do meu erro, do teu erro e dos nossos erros. Ou seja, ele pagou o preço. Ele não é um advogado apenas que defende te cobrando, mas de forma gratuita ele te oferece o perdão, porque ele mesmo pagou o preço pelo esse pecado. Então a ira de Deus que estaria sobre nós foi toda ela absorvida por Cristo ali na cruz do Calvário. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele absorveu toda a nossa culpa ali, e por isso nós podemos realmente confiar nele, porque além de justo, não é? E sem pecado, ele ainda pagou o preço por nós. Então, queridos, essa é a mensagem da igreja. Esta deve ser a mensagem da igreja. Então, às vezes uma igreja talvez dura como a nossa, que pega muito firme sobre o pecado, nós precisamos encontrar no meio de tudo isso, qual é o nosso papel aí? Como crente, não se desesperar diante dos nossos erros, tá? A ponto de tomarmos posições precipitadas, desesperadas, e aí, irmãos, como se não houvesse mais esperança para nós. Segundo, como igreja e coletivamente, principalmente, quando encontrarmos alguém em erro e até desespero pelo seu próprio erro, de nós aprendermos a cuidar dessas vidas, dando a ele a esperança que ele já perdeu, e essa esperança é Cristo.
Queridos? Esta é a posição que nós temos que ter, queridos, porque infelizmente, se você vai ver lá em Reis, no caso de Nabote, os anciãos, os sacerdotes se reunindo a pedido da rainha Jezabel para depor contra Nabote, para condenar Nabote. Irmãos, existe muito modelos de igreja, de crente, que se juntam assim, se juntam para condenar. E nosso juntamento deve ser para ajudar, para estender a mão, para mostrar o caminho da esperança que é Cristo. Esse é o nosso papel. Se você pegar o caso do primeiro mártir da igreja, Estevão, foi a mesma coisa. Os próprios anciãos inventaram coisas contra Estevão para levá-lo à morte. Queridos. Então, e a Bíblia diz que tudo isso até motivado por ciúmes, por causa da autoridade que Estevão tinha, pela palavra que Estevão pregava e o seu próprio testemunho de vida. Então, que Deus guarde, querida, nós como igreja, que a gente nunca perca o nosso papel. Vamos deixar de falar contra o pecado? Não. De apontar o pecado? Não. Querido, de dizer, não pequem, o pecado traz condenação? Nós não vamos deixar de pregar isso. Mas entendemos que o nosso papel, além de anunciar isso, até como uma forma de prevenir os irmãos para que não vivam a própria consequência desse pecado, desse erro, porque isso é terrível, queridos. Mas nós, acima de tudo, entendemos que o nosso papel diante de situações das mais extremas é entender que Cristo é a esperança. A esperança que não morre. Irmãos? Pecado imperdoável no ministério de Jesus, blasfêmia contra o Espírito Santo, era atribuir que o que Jesus operava em milagres, era a fonte do poder dele, era Beelzebul ou era Satanás. Segundo, como provavelmente esse pecado não existiria mais nos nossos dias, porque isso seria do próprio ministério de Cristo, O segundo é o que João fala de que nós não devemos orar por certos pecados que são pecados para a morte. E qual é o pecado para a morte? Quando uma pessoa declaradamente não crê em Cristo como seu Salvador, quando ele renega a Cristo como o Messias, como aquele que veio trazer salvação, e até faz conjecturas de blasfêmia graves contra o Filho de Deus. Esse é o pecado do batismo, pecado contra o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que faz o quê? Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Queridos? Então, e essa justiça é Cristo, é claro, queridos? Então, que Deus nos ajude, amados, a sermos igreja de verdade, que nesses dias tão difíceis, onde a igreja tem se desconfigurado tanto, que a igreja, no modelo de show, no modelo de extravasamento apenas de emoção, uma igreja focada tanto a psique, ao psicológico, nós possamos lembrar que o nosso maior problema não é as emoções, não é o psicológico, como a maioria das igrejas prega hoje. O maior problema do homem sempre foi, sempre será o pecado, que tem um antídoto sim, e esse antídoto se chama a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia! Quem tem esse Cristo e crê nele, tem a vida eterna. Aleluia! E nós nunca podemos deixar de anunciar essa bendita esperança. Que essa palavra fale ao teu coração e que você seja igreja. Individualmente, não se desespere pelos teus erros. Se pecar, você tem um advogado. Segundo, meu irmão, se alguém te procurar, se alguém perto de você precisar de uma ajuda, não seja você aquele que empurra a pessoa para o inferno. Você foi chamado para empurrar para o céu. Querido? Então, ofereça, a salvação e o perdão que há na pessoa de Cristo Jesus. É lógico, o arrependimento para nós é fruto. Então eu não atribuo isso a pessoas, atribuo isso ao Espírito Santo. Quem opera o arrependimento, é Deus na nossa vida. Então,
Quando isso é manifesto, é obra do Espírito Santo na nossa vida, não é? Então, que Deus nos dê essa graça para que esse fruto possa sempre aparecer na minha vida e na sua vida, porque nós somos pecadores. Penitentes, como diz Valério, lavados, remidos no sangue de Jesus, não é? Mas penitentes. Antes nós pecávamos, não estávamos nem aí, isso não incomodava, isso não era problema. Hoje nós pecamos, reconhecemos, dói, machuca, leva-nos à lágrima, ao arrependimento, como diz o próprio Jó, não é? Eu, não é? Me anipilo em mim mesmo em razão do que falo, do que disse, não é? Da maneira como ajo pelos meus pecados, mas eu reconheço Cristo na minha vida como Salvador, não é? É isso que nós não podemos esquecer. Queridos, a irmã Silvana amanhã vai voltar ao médico, mas está tudo bem. O irmão Alex segue se recuperando, não é? A irmã Márcia está aí, graças a Deus, não é? Então, amados, seguimos orando uns pelos outros. Os últimos irmãos que passaram por cirurgia são esses. Que Deus dê graça ao seu povo, aos seus servos, lembrando que tudo contribui para o bem daqueles. Escondi tua palavra no meu coração. Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministériodareconciliação.net.